Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wellington e hoje estamos com mais um vídeo do nosso canal. Aqui pessoal, hoje estou continuando com a série aí de funções do Excel, tá? Hoje aqui vamos abordar a função ou, basicamente vamos finalizar as funções lógicas básicas aqui do Excel. Essa função aqui, ela é uma função geralmente muito utilizada aí com a função se ou sys e com a função i, principalmente. Que vamos ter casos que iremos usá-la sozinha, e também alinhando com essas outras funções, certo? Primeiramente vamos ver a sua sintaxe, igual ou. A sintaxe basicamente é idêntica à da função i, basicamente são testes lógicos que você vai estar jogando aqui dentro da função, E aqui na função ou, se a gente for ver, ele verifica se um argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Mas nesse caso, para ele retornar falso, todos os testes lógicos dentro dela têm que ser falsos, tá? Então, por exemplo, se você jogou 10 condições ali dentro e uma foi verdadeira, então é essa função que vai retornar verdadeiro, tá? Então, sendo assim, vamos começar aqui com essa primeira questão, Aqui ele está pedindo para a gente criar uma função que atenda uma das condições estabelecidas pela empresa, tá? Nesse caso aqui temos uma tabela de funcionário, carteira e local. Nas condições, ele pede que candidatos que possuam carteira D ou carteira E ou que estejam na filial 03, tá? Então aqui são 3 condições diferentes e se atender qualquer uma das 3, para retornar, no caso aqui, verdadeiro ou falso, caso nenhuma das 3 forem entendidas. Então, começando aqui com a função ou, é bem tranquilo, tá? Primeiramente aqui a carteira, Então, por exemplo, vou selecionar aqui já todos, Se for igual a D, ou se todas as carteiras aqui, selecionando for igual a E, tá? Aqui já começamos a pegar qual que é a lógica, Então, nesse caso aqui, eu estou selecionando todas, tá? Seria meio que uma função de matriz, se é igual a D, Então, ele vai verificar todas aqui, tá? E se é D ou se é E, E depois a filial 03, tá? Então, selecionando aqui nas filiais, se é igual a filial 03, tá? Dando um Enter, conseguimos aqui, ver que é verdadeiro, ou seja, dentre todos esses funcionários, existe pelo menos um que tem a carteira D ou E, ou que esteja na filial 03, tá? Se a gente for conferir aqui, por exemplo, ó, temos aqui carteira D e E aqui embaixo, tá? E temos ainda mais uma filial aqui, ó, filial 03 aqui e aqui, basicamente. Então, ele retorna verdadeiro, tá? Caso a gente retire essas filiais, por exemplo, aqui filial 01, filial 01 aqui também, tá? E vou mudar a carteira aqui, as duas para carteira A. Ele vai retornar falso, tá? Porque aí nenhuma das 3 condições aqui estão sendo atendidas, tá? Então, aqui é o básico, tá? Da função ou. Vamos aqui agora para a segunda questão, também bem tranquila, tá? Ele pede para criar uma função que atenda uma das condições estabelecidas pelo banco para disponibilizar o financiamento, Nesse caso aqui, para ser aprovado, a renda mensal deve ser de pelo menos 1,3% do valor do financiamento ou, do patrimônio, ou patrimônio, na verdade, escrevi errado aqui, ou o patrimônio, ou do patrimônio também, equivaler a pelo menos 83,5% do valor do financiamento, tá? Então, se atender qualquer uma dessas duas condições, vai ser aprovado. Caso não, vai ser reprovado, tá? Então, nesse caso aqui, vamos começar aqui com a função ou, tá? A primeira coisa é ver se a renda mensal, tá? Ela é de pelo menos 1,3%, tá? Nesse caso aqui, podemos pegar a divisão, ser maior ou igual a 1,3%, certo? Essa aqui é a nossa primeira condição. Ou de pelo menos do patrimônio, ser dividido aqui pelo financiamento, ser maior ou igual a
83, né, 0,5%, tá? E nesse caso aqui, eu vou colocar já a função se de uma vez, só para retornar o aprovado ou reprovado, tá? Se for verdadeiro, ele vai retornar aprovado. Se não, vai retornar reprovado. Beleza. Então, nesse caso aqui, arrastando a fórmula, temos aqui somente 2 aprovados. 2 não, né? Na verdade, temos mais, né? Temos 4 aprovados, né? No total. Então, se a gente fizer a continha, né? A gente consegue ver, primeiramente aqui, pegando o percentual dos salários, e se for converter, né? Nesse caso aqui eu vou converter para percentual, só para a gente conferir, tá? Nesse caso aqui, ó, tem que ser maior, né? Pelo menos 1,3 ou maior, tá? Então, nesse caso aqui, ó, todos os 4, né, são maiores ou iguais a 1,3%, tá? Então, aqui já tenderia, tá? Essa condição, tá? E se fosse partir aqui para do patrimônio, né? Por exemplo, certo? Nesse caso, vamos ver aqui, ó, por exemplo, esse aqui de 85%, esse de 99%, também seriam aprovados, mas eles já foram aprovados antes pela receita, pela renda mensal, tá? Então, nesse caso aqui, tá correto, beleza? Bem tranquilo aí também de resolver. Agora, vamos para essa questão aqui. Vou até dar um zoom aqui, certo? Crie uma função que consiga entender uma vitória de X ou, né, bolinha, um jogo da velha abaixo, tá? Jogo da velha, né? Então, nesse caso aqui, eu montei, né, uma estrutura, né, do jogo da velha, e aqui embaixo tem que mostrar o resultado pra gente. Então, por exemplo, se eu joguei aqui X bolinha, X bolinha e o X aqui, por exemplo, aqui no caso é vitória de X. Então, ele tem que falar que, por exemplo, o X ganhou, né? Ou se a bolinha tivesse ganhado primeiro, né, bolinha ganhou, tá? Então, aqui, primeiramente, vamos estruturar, né, as possibilidades de vitória, tá? Nesse caso, podemos ganhar, né, aqui pelas colunas, tá? No caso, então, são 3, pelas linhas também, né? 3 linhas aqui, tá? Então, nesse caso, já tá dando 6 e as cruzadas, tá? Então, né, 3 com 3, 6 e mais 2 cruzadas, 8, tá? Então, são 8 combinações no total, tá? Então, a gente vai começar aqui já com a função, nesse caso, eu vou começar com a função cis, certo? Com a função cis, né? E aqui dentro da função cis eu vou usar a função ou, né? E dentro da função ou vou usar a função, beleza? Nesse caso aqui, vamos verificar, né? Primeiro, a questão do x, tá? Eu vou copiar aqui só para poder agilizar um pouco, certo? Aí nesse caso aqui, ele tá vendo se alguma, né, dessas condições que está dentro do i é verdadeiro ou não, tá? Então, nesse caso, aqui é outra função i, certo? E vamos fazer mais uma vez aqui. Função i, por esquecendo de colocar a função i antes. Função i. Certo? Agora vamos para as colunas. Certo? Mais uma vez. Esqueci da função i. E peraí que... Vamos lá. Mais uma vez a função i aqui. Certo, agora aqui vamos selecionar nas diagonais, tá? Eu já colei o igual.
Pronto. E agora a diagonal inversa aqui, né? Beleza. E fechamos o i. Tá? Nesse caso aqui, valor se verdadeiro, vou colocar aqui que x, o x ganhou. Certo? Agora, continuando a nossa função, deixa eu expandir aqui para facilitar. Podemos copiar toda essa função, tá? E substituir o x, né, pela bolinha, né, ou pela letra O, no caso aqui, tá? Então, nesse caso, vou fazer dessa forma e substituir aqui onde tem a letra x embaixo. É uma função um pouco grande, mas a lógica é bem fácil, né? A lógica é bem tranquila e que a gente consegue aí, utilizar a função ou de uma forma, né, mais avançada, tá? Nesse caso aqui, se o valor for verdadeiro, então eu vou colocar aqui o bolinha, né, ganhou, certo? Eu vou colocar por último aqui um outro ou, porque nesse caso, quando começar a tabela em branco, ele vai dar um não disponível, né? Poderíamos utilizar aqui a função não disponível, né? Se não disp, mas eu vou usar a função ou também para poder tá mostrando, né? Mais um recurso aí, mais uma utilidade. Então, nesse caso, vou selecionar toda, tá? A tabela, né? Todo o intervalo. Se for igual a vazio, vai retornar vazio. Ou seja, então, se qualquer uma delas forem verdadeiras, ou seja, enquanto, entre aspas, né? Todo o intervalo não tiver sido preenchido, ele vai retornar vazio, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fechar o parênteses e dar um enter. Prontinho. Depois dessa longa função, podemos começar a ver aqui se ele está funcionando, né? Então, nesse caso aqui, vou jogar a bolinha aqui, por exemplo, o X aqui e a bolinha aqui, tá? Nesse caso, ó, a bolinha ganhou, tá? Se quiser começar aqui, por exemplo, eu quero agora que o X ganhe, tá? Eu joguei bolinha aqui, por exemplo, o X aqui, bolinha aqui e o X aqui, né? X ganhou, tá? Então, com isso aqui, finalizamos, tá? Nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Dessa aplicação da função ou, né? Nesses três probleminhas, tá? Que eu trouxe. Curta o vídeo aí, compartilhe também, né? Com os amigos, tá? Que estão aí aperfeiçoando seus conhecimentos, né, nessa ferramenta, né? Que é o Excel. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.